pessoal, meu nome é André Lafayette, sou professor e coordenador de clínica médica do grupo Eu Médico Residente. Esse é o nosso canal do YouTube, tem muito material legal para vocês, para preparar para as provas por todo o Brasil. Então, se vocês gostarem do nosso vídeo, peço que deem um like, deem uma curtida e passem a nos seguir, tem muita coisa legal para vocês que vai orientar bastante na hora de fazer a prova. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para a prova de clínica médica, a gente vai falar sobre pneumonia, especialmente a pneumonia adquirida na comunidade. Então vamos começar aqui a nossa aulinha. Inicialmente trago uma questão do PSU Minas Gerais 2020, acesso direto, peço que vocês deem um pause no vídeo, tentem responder, que a gente vai conversar um pouco sobre essa doença e daqui a pouco a gente vai resolver essa questão juntos. Então, sobre pneumonia, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam saber é como diagnosticar a pneumonia adquirida na comunidade. Para isso, como é que vai aparecer a pneumonia adquirida na comunidade na prova de vocês? Será um quadro clínico agudo, então o indivíduo vai ter iniciado o seu quadro clínico em poucos dias. Aquele indivíduo que tem um quadro clínico mais arrastado, de semanas a meses, isso não será pneumonia adquirida na comunidade, ok? E se baseia no seguinte tripé. Evidência de infecção, então o indivíduo geralmente vai estar com febre, calafrios, queda do estado geral, pode ter aumento de provas de atividade inflamatória, leucocitose com neutrofilia. Teremos sintomas e sinais de vias aéreas inferiores, então tosse que geralmente é produtiva, dor torácica pleurítica, taquipneia, dispneia, alteração na ausculta respiratória, estertores, diminuição do murmúrio vesicular e como muitos autores colocam, é obrigatório alteração radiológica. Então tem que haver uma imagem radiológica compatível com pneumonia para a gente dar o diagnóstico, segundo a maioria dos autores. Então, no que se refere ao exame físico da pneumonia, coisa muito interessante para a gente diferenciar, por exemplo, do exame físico do paciente com derrame pleural. Então, na pneumonia, a gente tem estertoração pulmonar, o indivíduo pode estar taquipneico ou dispneico, teremos o som bronquial, que o murmúrio vesicular vai estar um pouco diferente, vai estar um pouco mais alto, porque o espaço alveolar está ocupado pela consolidação e a gente vai ter o som do ar entrando e saindo apenas pelas vias respiratórias na área da pneumonia. Prestem atenção, murmúrio vesicular diminuído, mas frêmito tóraco-vocal aumentado. Por que essa distinção? Porque estruturas sólidas conduzem melhor o som. Então, o frêmito tóraco-vocal, quando a gente coloca a mão no paciente e pede para ele falar, a gente vai sentir um frêmito maior, porque é uma estrutura sólida. Quando a gente percute o tórax do indivíduo, a gente vai encontrar submaciçez ou maciçez, e quando a gente pede para um indivíduo falar e a gente ausculta o tórax do indivíduo, a gente percebe o som falado pelo indivíduo de forma mais nítida. Mais uma vez, estruturas sólidas conduzem melhor o som. E mesmo quando essa voz falada é de forma sussurrada, a gente consegue ouvir com certa nitidez, e é isso a gente chama de pectorilóquia fônica. Já no derrame pleural, dependendo do tamanho do derrame e da condição cardiopulmonar de base, podemos ter taquipneia e dispneia também. O murmúrio vesicular também diminuído ou abolido, mas olha aqui, ó, frêmito tóraco-vocal também diminuído ou abolido. Por quê? Meios aquosos líquidos conduzem pior o som. Só a gente lembrar, quando a gente está submerso numa piscina e alguém fala do lado de fora, a gente escuta mal o que as pessoas falam. E quando escuta, a gente tende a ouvir com a voz mais anasalada. Quem nunca brincou quando criança? Ficaram duas pessoas dentro da piscina, gritando e falando uma para a outra, a gente escuta mal e escuta o som meio anasalado. A isso a gente chama de egofonia. Percussão, também teremos submaciçez ou maciçez. Alterações radiológicas. Grande exame, o exame mais simples, mais amplamente disponível, de mais fácil interpretação, radiografia de tórax. Então, a radiografia de tórax é fundamental para o diagnóstico. Pode ajudar a confirmar, a excluir pneumonia e pode mostrar outro diagnóstico diferencial. Recomendam-se duas incidências em PA, póstero anterior, e em perfil. A gente pode observar o quê? Um infiltrado pulmonar. Este pode ser intersticial, retículo nodular, pode ser broncopneumônico, pode ser uma consolidação de todo um lobo do pulmão. Além do infiltrado pulmonar, a gente pode observar o broncograma aéreo. O que seria o broncograma aéreo? Observa uma grande consolidação no pulmão esquerdo e a gente observa que, contrastando com os espaços alveolares repletos do infiltrado necroinflamatório da pneumonia, temos estruturas aqui condutoras de ar, os brônquios, os bronquíolos, que estão aqui preenchidos apenas por ar, contrastando com a consolidação. Vemos melhor aqui na tomografia, nesse corte aumentado, em que a gente observa a consolidação aqui em branco e entre ela os bronquíolos conduzindo ar
contrastando, tá certo? Porque estão repletos de ar, o ar fica preto na imagem radiológica, então isso é broncograma aéreo, isso é bem característico de pneumonia. Vamos responder agora a nossa questão. Um homem de 50 anos comparece à UPA com queixa de tosse seca há 45 dias, é tabagista de 30 anos e fuma um maço de cigarros por dia. Nega outras queixas ou doenças prévias. Realizou uma radiografia de tórax que pode ser vista a seguir. Um achado não esperado no exame físico respiratório na base do hemitórax direito desse paciente seria. Preste atenção, essa não é propriamente uma questão de PAC, porque o indivíduo tem há 45 dias, vem com tosse seca, não há clínica de infecção. Mas aqui eu chamo a atenção para o exame físico da PAC, que é semelhante ao exame físico desse indivíduo. O que é que a gente observa aqui? Ó? Uma grande massa, tá certo? No hemitórax direito do indivíduo. Então, o exame físico vai ser um exame físico muito parecido com o de um paciente com pneumonia e diferente de um paciente com derrame pleural. Isso muito provavelmente, pelo fato de ser tabagista, deve ser um câncer de pulmão. Então, vamos lá. Letra A, pectorilóquia afônica ausculta. A gente vai observar isso? A gente vai observar sim, porque é uma estrutura sólida, conduz melhor o som. Então, se o indivíduo fala na voz sussurrada, a gente escuta melhor. Redução do frame tóraco-vocal à palpação não é redução, é aumento. Estrutura sólida conduz melhor o som, então aumento. C. Som bronquial ausculta, verdadeiro. Há um preenchimento do espaço alveolar, a gente escuta o som do ar passando pelos brônquios e bronquíolos. E submaciçez, a percussão, sim, tanto estrutura sólida quanto aquosas, quanto derrame pleural, a gente tem submaciçez ou maciçez, a percussão. Então, apesar de não ser um paciente com PAC, mas o exame físico é semelhante, por isso eu trouxe para a gente treinar. Resposta, letra B, a única incorreta. Mais uma questão agora. SUS 2021, acesso direto. Deem um pause, tentem responder, que a gente vai entrar na parte mais importante de pneumonia, é como a gente aborda o indivíduo uma vez diagnosticado com PAC. Então, vamos falar de abordagem terapêutica. Na abordagem terapêutica, a gente precisa responder a duas perguntas. A primeira, onde a gente vai tratar os nossos indivíduos? Ele vai para casa com medicação oral, vai ficar internado no hospital? E a segunda pergunta que a gente precisa responder é como a gente vai tratar, e aqui nos referimos aqui esquema de antibiótico terapia. Então, para a gente decidir onde a gente vai tratar um indivíduo, a gente precisa estratificar o risco. Indivíduos com risco maior de evoluir mal, a gente interna. Com risco menor de evoluir mal, a gente pode dar alta. A gente tem o julgamento clínico para decidir isso, a gente tem alguns scores de risco, por exemplo, o PSI, que é um score muito acurado, mas ele é muito complexo, é difícil de memorizar. O que cai mais em prova, que é fácil de memorizar, é o CURB-65. Então, para o C, confusão mental, 1 ponto. O de ureia maior ou igual que 50, outro ponto. R de respiração, frequência respiratória maior ou igual do que 30, outro ponto. B de baixa PA, sistólica menor que 90, diastólica menor do que 60, outro ponto. 65, idade maior ou igual que 65 anos, também um ponto. A gente pode simplificar esse CURB-65, tirando o U da ureia, porque a gente não precisa de exame laboratorial, e a gente chama de CRB-65. As outras variáveis recebem um ponto para todas elas, do mesmo jeito que o CURB-65. Então, diante do resultado do CURB-65, pontuação 0,1, mortalidade baixa, candidato a tratamento ambulatorial. Se ele pontua 2, nossa diretriz fala para considerar tratamento hospitalar. Diz considerar. Embora a tendência para a maioria dos autores é internar no CURB-65 de 2, nossa diretriz diz para considerar. A partir de 3, pessoal, mortalidade alta, a gente tem que internar o nosso paciente. No CRB-65, o que é que muda em relação ao CURB? A gente pegou um que estava aqui no CURB-65 e jogou para cá. Então, quando tem a pontuação 0, candidato a ambulatório. 1 e 2, avaliar internamento hospitalar. E a partir de 3, a mesma coisa do CURB-65, tem que internar. Certo? Mas a gente tem que ter o julgamento clínico. Então, juntando o julgamento clínico com o CURB-65, a gente construiu esse fluxograma para ajudar na hora de decidir o que fazer com o nosso paciente. CURB-65 é baixo, tá certo? Pontua apenas pela idade, ou não pontua nem por isso, a gente vai avaliar se o paciente tem comorbidade descompensada. Se ele tem uma IC descompensada, diabetes descompensada, piorou função renal, ele vai internar, a gente não vai mandar para casa. Do mesmo jeito que se o paciente não tiver uma oxigenação boa, precisar de O2 suplementar, tem que internar. Raio-x de tórax com acometimento extenso dos pulmões, a gente também tende a internar. E também naqueles que têm limitações socioeconômicas, psicossociais, via oral pouco disponível, mora numa região muito distante dos centros de saúde, não tem uma estrutura familiar boa para dar suporte, então é melhor internar, certo? Então,
Após passar por tudo isso, a gente faz um julgamento clínico subjetivo. Se for favorável ao tratamento ambulatorial, a gente manda para casa. Se for desfavorável, a gente interna, nem que a gente interne por 48 horas, faça antibiótico venoso, o indivíduo melhora, a gente manda para completar em casa com antibiótico via oral. Então, decidimos internar o nosso doente. Agora, onde a gente coloca ele, André? Na enfermaria ou na UTI? Para isso, a gente tem os critérios de PAC grave. Temos os critérios maiores e os critérios menores. Um critério maior é suficiente para internar em UTI e 2 a 3 critérios menores também é indicado UTI. Alguns autores colocam 2 critérios, outros autores colocam 3 critérios menores, a maioria coloca 3, na verdade. Os critérios maiores, pessoal, não tem nenhum problema para a gente memorizar. Precisou de assistente ventilatória mecânica ou então a gente está em choque séptico, é óbvio, todo mundo sabe que tem que ir para a UTI, sendo pneumonia adquirida na comunidade ou não. Em relação aos critérios menores, é um pouquinho mais complicado. A gente tem PO2 e FiDO2 menor que 250, acometimento de mais de um lobo pulmonar, a gente tem o B do curvo 65 de baixa pressão, a gente tem o R de frequência respiratória maior do que 30, temos o U de ureia maior ou igual do que 50 e o C de confusão mental. Então a gente tem o CURB sem o 65 fazendo parte dos critérios menores. Trombocitopenia menor do que 100 mil, leucopenia menor do que 4 mil e hipotermia também são critérios menores, mais uma vez 2 a 3 desses indicado UTI. Já estudamos aqui, discutimos onde a gente vai tratar o nosso paciente. Agora a gente vai decidir como a gente trata, qual o esquema de antibiótico que a gente vai selecionar. Seguinte, quais as variáveis que vão importar, quais os parâmetros que a gente vai utilizar nessa decisão? Epidemiologia é o principal deles, então vai depender do perfil microbiológico daquele local onde a gente está, daquele hospital em que a gente está inserido, e além do perfil microbiológico, o perfil de resistência a antibióticos daqueles micro-organismos mais comumente encontrados. Gravidade do paciente também será importante. Quanto mais grave o paciente, maior o espectro de ação do antibiótico, a gente tem menos chance de errar. Quanto menos grave for o paciente, a gente pode se dar ao luxo de errar, porque a gente não vai perder o paciente, a gente se errar, o doente não evolui bem, a gente pode ajustar um antibiótico e evitar a morte e o óbito daquele paciente. Fatores de risco individual. Se o paciente tem fator de risco para pseudomonas, por exemplo, pneumopatia estrutural, fibrose cística, bronquiectasia, uso recente de antibióticos, tá certo? Então tudo isso é importante. Comorbidades. Quanto mais comorbidades o paciente tiver, maior o risco de ele evoluir mal, então a gente vai ser mais agressivo. Do mesmo modo, se o indivíduo tem muita comorbidade, há uma tendência a ele ter mais contato com os sistemas de saúde, então tem mais chance de ter germes, bactérias resistentes a antibióticos. Ok? Então vamos lá. O indivíduo vai ser tratado ambulatorialmente, vai para casa com medicação via oral. O que é que a gente precisa definir na hora de escolher antibiótico? Saber se ele tem comorbidade ou uso recente de antibiótico. Uso recente de antibiótico me refiro aos últimos 90 dias. Se ele não tem comorbidades, nem uso recente de antibiótico, nem tem fatores de risco para resistência de pneumococo a macrolídeos, a gente faz amoxicilina com o senclavulanato ou a gente faz macrolídeo isolado. Segundo os americanos, a gente pode fazer a doxiciclina isolada. Já se ele tem comorbidades, se ele tem uso recente de antibiótico, fatores de risco para resistência, vai mudar o esquema. Comorbidades, aqui eu me refiro a diabetes, nefropatias, cardiopatias, hepatopatias, etilismo entra aqui como comorbidade. Se o indivíduo tem neoplasias malignas, se o indivíduo tem um baço retirado, do ponto de vista cirúrgico, ou então uma asplenia funcional também entra. Nesse caso, a gente não faz o beta-lactâmico isolado nem o macrolídeo. Faz a associação dos dois, ou então a quinolona respiratória de forma isolada. Mais uma vez, quinolona respiratória é moxifloxacino ou levofloxacino. Cipro e norfloxacino não são quinolona respiratória, não cobre pneumococo, não pode fazer. Para esse paciente, a gente precisa de exame. Para dar o diagnóstico etiológico, precisamos de nenhum exame, só o antibiótico empírico é suficiente, não precisa de exame para dar o diagnóstico etiológico, ok? Então vamos voltar aqui com aquela questão da SUS 2021, acesso direto. Homem, 70 anos, hipertenso e diabético, compensado, procura o pronto atendimento com queixa de tosse produtiva e febre há 2 dias, cometimento de via aéreas inferiores, sinal de infecção. Ao exame encontra-se consciente e orientado, apresenta crepitações em bases de hemitórax esquerdo na ausculta pulmonar, frequência respiratória de 22, cardíaca 85, saturação de O2 de 94 em ambiente, não precisa de O2 suplementar, PA ok. Exames laboratoriais, PCR elevada,
pergunta qual a melhor conduta nesse caso. Então, um paciente que tem uma alteração radiológica, olha aqui, ó, com infiltrada pulmonar, aqui próximo ao hilo esquerdo, tem acometimento de vias aéreas inferiores e tem febre, veio da comunidade, esse paciente tem PAC. Dentro de PAC, primeira conduta, o indivíduo vai para casa ou vai internar. Vamos tentar calcular o CURB ou CRB 65. Confusão mental ele tem? Não, consciente e orientado. A ureia a gente não tem disponível, frequência respiratória 22 não é maior ou igual do que 30, tem baixa pressão, também não, ele só pontua 1, tá certo? Pelo CURB 65, só pontua 1. Além disso, o indivíduo ele tem boa saturação de O2 em ambiente, o indivíduo não está dispneico, tá certo? Consciente, orientado, tem diabetes, mas está compensado, então não há razão para a gente internar esse indivíduo. Então a gente não vai botar na enfermaria, não vai botar de jeito nenhum na UTI. Tratamento é ambulatorial. Qual é o esquema que a gente faz? A gente faz amostra com clavulanato de forma isolada ou a gente associa a azitromicina. Esse paciente tem uso recente de antibiótico? Não, mas ele tem comorbidade, ele tem diabetes. Ela está compensada. O fato de estar compensada nos autoriza a dar alta a ele, mas a gente tem que mudar o esquema, porque ele tem uma comorbidade. Então não adianta fazer amosclavulanato isolado, beta-lactâmico isolado. Ou faz a azitromicina com o beta-lactâmico, ou faz quinolona respiratória. Por isso que a resposta dessa questão foi letra D de dado. Ok? Vamos seguir. O paciente vai ficar hospitalizado e vai ficar na enfermaria. O esquema é o mesmo do paciente que vai para casa e que tem comorbidade ou uso recente de antibiótico. Então, ou beta-lactâmico mais macrolídeo ou quinolona respiratória de forma isolada. Aqui o beta-lactâmico pode ser ampicilina mais subactam, pode ser ceftriaxona, que geralmente a gente faz endovenoso. Nesse caso, a gente precisa de exames para diagnóstico etiológico. Quando é que a gente precisa de exames? Por exemplo, se o indivíduo tem infecção prévia por Pseudomonas aeruginosa ou Staphylococcus MRSA, hospitalização mais uso de antibiótico nos últimos 90 dias, para esse indivíduo a gente faz grã-cultura de escarro, além de hemocultura. Se ele tem epidemiologia pela legionela, a gente pesquisa o antígeno urinário da legionela. Então não é para todo mundo que a gente vai pesquisar, certo? Se o indivíduo vai para UTI, presta atenção, UTI, terapia combinada, sempre. Aqui não faz monoterapia, tem que ser pelo menos 2 antibióticos. E o beta-lactâmico, ó, tá em todas. Então é o beta-lactâmico mais macrolídeo ou beta-lactâmico mais quinolona respiratória, certo? Então terapia combinada no indivíduo que vai para UTI. Exames recomendados na PAC grave. Aqui faz para todos, hemocultura, grã-cultura de escarro, antígeno urinário para pneumococo e legionela, e nos pacientes em contextos de epidemias ou pandemias, como no caso que a gente está vivendo, a epidemia do coronavírus, a pandemia do coronavírus, desculpem, tem que pesquisar coronavírus. Mesmo que a gente faça esses exames, na maioria das vezes a gente não encontra resultado. Por exemplo, a hemocultura só é positiva em 7 a 16% dos indivíduos internados, tá certo, por PAC grave, sendo que 2/3 desses são por pneumococos. Então, na maioria das vezes, a gente não vai encontrar positividade nessas culturas, mas está indicado porque existe a chance de a gente encontrar um germe resistente e mudar o esquema de antibiótico. Vamos lá, por quanto tempo a gente trata os nossos pacientes? Na PAC leve, o indivíduo vai para o ambulatório, 5 a 7 dias. Se for uma azitromicina mesmo, 5 dias é suficiente. Na enfermaria, na maioria das vezes, 7 dias será suficiente, mas se o indivíduo estiver arrastando, demorando a responder, a gente pode prolongar por até 10 dias. E uma coisa importante, controle de cura, ele é clínico, pessoal. Radiologia só normaliza em 4 a 6 semanas. Então, o controle de cura, ele é clínico. No indivíduo que vai para a UTI, na PAC grave, também habitualmente por 7 dias, porém a gente pode estender por mais um pouquinho se o indivíduo não estiver evoluindo bem. Qual é uma exceção para a gente fazer o controle radiológico após um indivíduo com pneumonia? Indivíduos tabagistas com mais de 50 anos, a gente repete após 6 semanas para a gente tentar diagnosticar um eventual câncer de pulmão em fase precoce. Então, nesse cenário, a gente pode repetir a radiografia tórax de rotina. Nos outros, se estiver evoluindo bem, não há necessidade, o controle de cura, ele é clínico. Ok? Vamos lá. Questãozinha agora da Unifesp 2020, acesso direto. Homem de 19 anos de idade apresenta tosse com expectoração amarela, sem sangue há 3 dias, acompanhada de dor torácica posterior direita e febre de 38,5. Nega falta de ar, doenças associadas, tabagismo, etilismo ou viagens recentes.
Exame físico, frequência respiratória ok, assim como saturação, frequência e pressão. Estertores crepitantes finos na base posterior do pulmão direito, restantes sem alterações. Radiografia de tórax, consolidação segmentar no lobo inferior direito. Quais são os diagnósticos e a conduta adequada? Então, o indivíduo tem pneumonia adquirida na comunidade. Quer saber qual o diagnóstico? Pneumonia adquirida na comunidade está presente em todas as letras. Depois quer saber se o indivíduo vai ser tratado onde? Na enfermaria, vai para casa e qual o esquema de antibiótico. Então, vamos calcular o CURB 65 dele. O indivíduo tem confusão mental, o indivíduo não tem confusão mental, a ureia a gente não tem o valor, ele está com a frequência respiratória aumentada, não, ele está hipotenso, também não, e ele tem 65 anos ou mais, também não, então ele pontua 0. Mesmo que ele tivesse a ureia maior ou igual a 50, que a gente não tem, no máximo ele pontuaria 1. Então esse indivíduo vai ser tratado em casa, muito provavelmente. Vamos lá, ele precisa de O2 suplementar, não, saturação 97%. Tem alguma doença de base descompensada? Não, ele não tem comorbidades, como a questão já diz, e ele também não tem nenhum relato de condição socioeconômica ruim para precisar internar. Então, de fato, esse indivíduo vai ser tratado em casa, não precisa internar. Então, enfermaria não, também não, UTI muito menos. Então, ele vai em tratamento ambulatorial. E qual o esquema? Ele tem uso recente de antibiótico ou tem comorbidade? Nenhum dos dois. Então, ele pode fazer macrolide isolado ou beta-lactâmico isolado. Então, vamos lá. Letra B. Tratamento ambulatorial com macrolídeo ou beta-lactâmico, amoxicilina, amoxicilina mais clavulanato. Controle clínico em 48 a 72 horas e radiológico no final do tratamento. Opa, controle radiológico no final do tratamento, vamos deixar aqui interrogado. Letra C. Pneumonia adquirida na comunidade, tratamento ambulatorial. O CURB dele foi de 3? Não, o CURB dele foi de 0, no máximo 1. Quinolona respiratória para o tratamento? Não, eu farei quinolona respiratória se tivesse comorbidade ou uso recente de antibiótico. Então a gente corta. Como vimos, a letra B foi de fato o gabarito dessa questão, mas aqui tem um erro, pessoal. Essa questão deveria, na verdade, ter sido anulada. Não há necessidade de controle radiológico no final do tratamento. O indivíduo vai ser tratado no ambulatório, tem um CURB 65 de 0 ou no máximo 1, com macrolida ou beta-lactâmico, amoxicilina ou amox mais clavulanato, controle clínico em 48 a 72 horas, mas o radiológico não precisa se ele estiver evoluindo bem. Então, o gabarito foi letra B, mas a gente percebe que há um erro conceitual nessa alternativa. Vamos adiante. Questão agora CESP-E 2020 R3 de Clínica Médica. Um homem de 67 anos é admitido na emergência com história de 3 dias de tosse e dispneia. Ele era previamente saudável e não toma medicamentos. Então, previamente saudável. No exame físico, temperatura 38,4, pressão arterial até um pouco elevada, frequência cardíaca de 100, frequência respiratória de 33, saturação de oxigênio 95 em ABI. Há estertores na base direita do pulmão, o restante exame físico normal. Estudos laboratoriais, hemoglobina de 12, leucócito 10.700, ureia de 25, creatinina de 1, glicose 110. Radiografia de tórax mostra consolidação localizada, base direita. Os resultados de cultura do sangue e do grande escarro ainda estão pendentes. Considerando o CURB 65, o tratamento desse paciente deve ser o seguinte. Então, indivíduo com PAC. Mais uma vez, calcular o CURB 65. Esse indivíduo tem relato de confusão mental, diz que o exame físico é normal, tá certo, à exceção de algumas alterações, como por exemplo, da temperatura e frequência respiratória. Então, não está confuso. A ureia é maior ou igual do que 50? Não, é de 25. Frequência respiratória é maior ou igual do que 30? Sim, pontua 1. Pressão arterial está baixa. A pressão arterial desse indivíduo está baixa? Não. A pressão arterial dele está normal. E ele tem maior ou igual do que 65 anos? Ele tem 67. Então, ele pontua 1 também pela idade. Então, o CURB 65 desse indivíduo é 2. CURB 65 de 2, o que é que a gente faz? A gente considera, a gente avalia o internamento. Então, vamos lá. Letra E. Penicilina G cristalina via venosa em regime hospitalar. Penicilina G cristalina não é tratamento de pneumonia. D. Ertapenem via venosa em regime hospitalar. Ertapenem é um carbapenêmico. A gente precisa de carbapenêmico para tratar a pneumonia comunitária. Não precisa. Letra C. Amoxicilina mais clavulanato via oral em regime ambulatorial. Opa, talvez aqui, né? CURB 65 de 2, a gente fica na dúvida se interna, se não interna. Se esse indivíduo for para casa, amoxicilina clavulanato é uma boa opção? É uma boa opção, sim.
pessoal, porque ele não tem comorbidade nem tem uso recente de antibiótico. B. Moxifloxacina via oral em regime ambulatorial? Não, moxifloxacina via oral em regime ambulatorial, não. Seria moxifloxacina só se ele tivesse comorbidade ou uso recente de antibiótico. E letra A, levofloxacina via venosa em regime hospitalar. Se a gente decide por internar esse indivíduo, a gente vai fazer quinolona respiratória em monoterapia, pode ser levo, ou então um beta-lactâmico mais macrolídeo. Então a gente observa que tem duas respostas possíveis, já que o CUB-65 ele é de 2 e a gente considera o internamento, mas não é obrigatório por nossa diretriz. Mas aqui a banca resolveu escolher a letra A como resposta. Então, fica a dica. Algumas bancas, porque alguns autores recomendam isso, consideram que o CURB-65, a partir de 2, a gente deve internar. Então, se tiver duas alternativas para um CURB-65 de 2, a gente tem a tendência a optar por internar o paciente. Ok? Vamos seguir. Questão do Hospital Israelita Albert Einstein, 2020, R3 de Clínica Médica. As diretrizes para pneumonia adquirida na comunidade recomendam, letra A, fortemente o uso de monoterapia com fluoquinolona como primeira opção para o tratamento ambulatorial? Não. Recomenda se tiver comorbidade ou uso recente de antibiótico. B, não realizar segmento radiológico de rotina para todos os pacientes? Verdadeiro, e já é um contraponto àquela outra questão que a gente discutiu, lembrem-se. C, a coleta de hemocultura e cultura de escarro para todos? Não, para cenários específicos, só quando interna, quem vai para casa não coleta. D, não usar ambulatorialmente monoterapia com macrolídeo para pacientes acima de 50 anos, mesmo na ausência de comorbidade, não tem nada a ver com a idade. A gente só não faz monoterapia com macrolídeo para casa se tiver comorbidade ou uso recente de antibiótico ou fatores de risco para resistência a macrolídeos. E recomenda fortemente o uso adjuvante de corticóides de forma alguma, não há nenhuma recomendação nesse sentido. Resposta correta, letra B de bola. Vamos lá. Questão agora, pessoal, da USP São Paulo 2018, R3 de Clínica Médica. Dê um pause, questão de enunciado imenso, que a gente vai falar aqui rapidamente sobre as síndromes aspirativas. O que acontece? Habitualmente, todo ser humano normal faz microaspirações do conteúdo da faringe para as vias aéreas inferiores, especialmente durante o sono. Mas isso, em geral, não leva à pneumonia. Então, para a gente ter pneumonia aspirativa, a gente tem que ter uma combinação de fatores. Por exemplo, distúrbio da deglutição, que vai permitir que o paciente faça macroaspirações, então grandes aspirações de conteúdo da faringe. Então, para o indivíduo ter síndrome aspirativa, pneumonia aspirativa, tem que ter macroaspirações do conteúdo da faringe, ou então um indivíduo que tenha diminuição, tá certo, das defesas do organismo, das defesas das vias aéreas inferiores, ou uma combinação dos dois. Então, distúrbio da deglutição predispõe a macroaspirações, assim como o rebaixamento do nível de consciência. A aspiração gástrica também predispõe a isso, e o indivíduo que tem o reflexo da tosse diminuída tem a defesa para infecções de vias aéreas inferiores diminuída. Certo? E quais os sítios principais das síndromes aspirativas, das pneumonias aspirativas? Segmento posterior do lobo superior e o segmento superior do lobo inferior. Quando a gente tem pneumonia nesses locais, são os locais principalmente para onde vão, tá certo, os conteúdos aspirados no indivíduo com síndromes aspirativas. E nas síndromes aspirativas, a gente precisa distinguir duas etiologias principais. A pneumonite da pneumonia. Quais são as características da pneumonite aspirativa? A gente tem um conteúdo gástrico que é aspirado, esse conteúdo ele é estéril, mas ele é muito ácido, então ele provoca uma lesão química inflamatória no parênquima pulmonar. Já a pneumonia aspirativa, o conteúdo da orofaringe contaminado é aspirado, e nesse caso a gente tem uma lesão infecciosa também, além de inflamatória. Na microbiologia da pneumonite aspirativa é estéril, não tem infecção. Já na pneumonia aspirativa, a gente tem pneumococo, hemófilo, estafilococcus, bacilo gram-negativo. E olhe, anaeróbio não está em negrito, anaeróbio não é a regra, tá certo? A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. O quadro clínico da pneumonite aspirativa ele é súbito, então o indivíduo fez a macroaspiração, então já começa a ter sintomas de insuficiência respiratória. Na pneumonia aspirativa ele é agudo, ou seja, ele demora algumas horas até 1 a 2 dias. Como é o tratamento? O tratamento aqui é muito importante. Na pneumonite, ele é de suporte nas primeiras 48 horas. Não está indicado antibiótico de rotina. A gente vai fazer antibiótico se persistência ou piora dos sintomas. Então essa é a principal indicação de antibiótico. Alguns autores consideram o uso de antibióticos se o indivíduo estiver usando um antiácido,
ou então tiver obstrução intestinal. Já na pneumonia aspirativa, faz antibiótico porque é pneumonia. Quinolona ou cefalosporina de terceira é a regra. Não há necessidade de associar a cobertura para anaeróbio sempre. Anteriormente, achava que anaeróbio era o grande grupo de germes causador da pneumonia aspirativa. Hoje em dia não é mais assim. Então, a gente só associa a cobertura para anaeróbios nos seguintes cenários. Dentes em mau estado de conservação, então pacientes que não têm dentes, não têm necessidade de cobrir anaeróbio. Pneumonia necrotizante ou abscesso pulmonar. Só nesses cenários que a gente cobre anaeróbios, ok? Então, mais uma vez, indivíduos edêntilos, risco baixo de anaeróbio, indivíduos sem dentes não precisa cobrir anaeróbio. Vamos lá agora para a nossa questão da USP. Homem de 24 anos, previamente rígido, entra em pronto-socorro trazido por amigos após festa. O mesmo iniciou há cerca de 30 minutos, confusão mental e cefaleia seguida de vômito. A chegada no hospital está agitado, desorientado, pupilas isocóricas e fotorreagentes, pressão ok, um pouco taquicárdico, frequência respiratória normal, temperatura 37,5, restante exame físico sem alterações. Após coleta de exames laboratoriais, evidenciaram sódio baixo e evoluiu com crise convulsiva prolongada seguida de vômitos com broncoaspiração maciça de conteúdo gástrico. É muito comum após vômito o indivíduo ter macroaspiração do conteúdo gástrico. Peso estimado 70 kg. O paciente foi submetido à intubação em sequência rápida para proteção de vias aéreas e colocado em ventilação mecânica. 30 minutos após a intubação, estava com RAS de 4, pupilas isocóricas e fotorreagentes sem abalos clônicos. Exame clínico, PA ok, frequência cardíaca bem elevada, respiratória de 30, saturação 92, estava com febre. Perfusão periférica regular, ausculta pulmonar com roncos bilaterais e estertores bibasais, restante o exame clínico sem alterações. Gasometria, tem um pouco de acidemia, PCO2 30 baixo, PO2 62, bicarbonato 18, lactato 42. Parâmetros ventilatórios, volume corrente 6 ml por quilo, frequência respiratória de 25, FI de 50, PIP de 8. Radiografia de tórax com infiltrado pulmonar bilateral. A conduta mais apropriada. Então, o paciente não tinha nenhum sinal nem sintoma respiratório, de repente faz broncoaspiração maciça do conteúdo gástrico e faz insuficiência respiratória. Esse paciente tem infecção, tem pneumonia? Não, pessoal. Então, como é que o indivíduo faz pneumonia em segundos, em minutos? Não é assim que acontece a infecção. Ele faz uma pneumonite, ele aspirou o conteúdo gástrico muito ácido e inflamou o seu parênquima pulmonar. Então, a despeito dele ter febre, isso não é uma pneumonia aspirativa, isso é uma pneumonite química. E na pneumonite química, a gente não faz antibiótico de rotina. Se esse indivíduo não melhorar nas próximas 48 horas, ou então piorar, a gente sim cobre com antibiótico. Então, era isso que a gente tinha para falar a respeito das pneumonias. Mais uma vez, se gostarem do nosso canal, deem um like, passem a nos seguir, que vocês vão ter muito o que aprender seguindo-nos aqui no YouTube. Forte abraço!